Um começo para uma oficina de poesia em BH. Eu poderia começar com uma confissão, com uma falta, com um roubo, com uma falcatrua, como começam as confissões de Agostinho e Rousseau. Eu poderia começar confessando que, tendo aceitado o convite da Maria Esther, eu estou roubando o dinheiro da prefeitura, roubando o tempo de vocês, roubando o tempo de mim, roubando a poesia de mim, de cada um de vocês, de todos nós. Eu poderia começar dizendo que não sei por que estou aqui, que jamais dei uma oficina de poesia na vida, que não acredito exatamente na ideia de oficina, que não acredito em exercícios poéticos, que não acredito em poema com hora marcada, que o poema, como o tempo, é out of joint, que poderia começar dizendo que com 20 e poucos anos me inscrevi em uma oficina de poesia, fui ao primeiro encontro para nunca mais voltar. Eu poderia começar então com o começo da Ilíada sobre como se começa um poema, com o poema do Goulart sobre o começo do poema, com o poema da Anita Costa Maluf sobre o começo do poema, com um poema meu sobre o começo do poema, com um poema da Marília Garcia sobre o começo do poema. E eu já estou dizendo aqui que poderia me apropriar do começo do Blind Light, como dele estou me apropriando, para começar minha fala aqui hoje com vocês, lembrando ainda que o Léo me disse por esses dias que a Marília também se apropriou de alguém quando fez o começo desse poema dela. Eu poderia começar dizendo que essa apropriação é um gesto poético e, a partir daí, poderia falar do Kenneth Goldsmith e da Marjorie Perloff, que estabilizam a poesia pela cópia não criativa, determinando-a, acrescentando ainda que, para mim, Leonardo Gandolfo leva tudo isso muito mais longe do que os norte-americanos, pois ele desestabiliza exatamente qualquer certeza, qualquer método, garantindo apenas a indeterminação, que, aliás, é um belo conceito da Marjorie em seu livro De Que Mais Gosto. Eu poderia começar dizendo que esse começo, ou essas possibilidades de começos, já é um exercício de oficina de poesia. Eu poderia ler esses poemas todos que falam do começo do poema e falar deles para vocês. Mas isso não seria uma oficina. Isso seria uma aula, como as que dou. Eu poderia começar pedindo para cada um de vocês escrever um poema sobre o começo do poema. Como vocês sabem, um instituto poético muito falado. Eu poderia começar falando de outros institutos poéticos, como Jambeman, Cesuro, o fim do poema, etc., via Agamben, por exemplo, associando isso à nossa poesia contemporânea. Mas isso eu faço nas aulas que dou. Eu poderia começar com algo que houve ontem, que não tem nada a ver com poesia, ao menos com oficina de poesia. Eu poderia começar contando o que houve ontem, quando cheguei em Confins, e pedir para cada um de vocês fazer um poema logo depois sobre o que eu vou contar, para cada um de vocês fazer um poema sobre o que eu vou contar, mas não vou fazer isso de modo nenhum. Eu poderia começar contando que ontem, quando cheguei em Confins, eu peguei um táxi e, quando fui pegar o papel em que estavam o nome do hotel e outros dados para dizer ao motorista aonde iríamos, me dei conta de ter esquecido o papel com os dados no balcão da TAM no aeroporto do Rio. Então, ontem, eu peguei o táxi e não sabia para onde ir. Talvez isso sim, agora, já comece a ter a ver com poesia. Mas não importa isso. O que importa agora é que eu não sabia para onde ir e, como eu não tenho celular, nessas horas tudo fica mais difícil. Eu pedi ao motorista para ir em direção ao centro, onde certamente era o hotel, para encontrarmos um lugar que tivesse internet, porque eu tinha todos os dados em um e-mail recebido e podia acessá-lo pelo Gmail. Mas o motorista, que logo descobri se chamar Antônio, o seu Antônio, então, pega o celular dele e liga para sua esposa perguntando se podia passar na casa deles com um passageiro que estava no táxi, que não sabia onde ia e precisava ver a internet. E isso talvez seja um bom começo, pois aí, tanto o gesto de hospitalidade imensa do seu Antônio a acolher radicalmente o outro, quanto o fato de eu não saber para onde ir, me parecem dizer mais a respeito da poesia do que qualquer oficina de poesia poderia fazer por cada um de vocês. Eu poderia começar dizendo que não vou dar uma oficina de poesia, mas, para minimamente me justificar, eu poderia começar dizendo que darei uma anoficina,
Eu poderia começar dizendo que nenhum poema deve ter anticorpos o suficiente. Eu poderia começar dizendo que o que eu gostaria mesmo hoje era de conversar com vocês. Era dizer que poesia é um lance que se tem de ir ao limite dela, ao limite de cada um de nós, ao limite, sobretudo, da vida, ao limite do que podemos com poesia e vida, e isso não cabe numa oficina de poesia. Eu poderia começar dizendo que não se trata de tudo pela arte, pois é certo que a vida de alguém, não deve pagar o preço de qualquer coisa na arte. Mas é certo que se trata de tudo e da arte ser pela e a favor da vida. Eu poderia começar desses modos todos, mas eu prefiro começar dizendo que eu gostaria de ouvir vocês dizerem o que gostariam de me perguntar sobre poesia, sobre criação, sobre o que quiserem. Eu acho que o melhor seria começar por vocês, porque se poesia sempre foi, desde Platão, um lance da alteridade, eu gostaria de começar com o outro, com quem vem antes, com quem vem primeiro, com quem vem à minha frente. Eu gostaria de começar com o que vocês gostariam de me perguntar. Eu poderia mesmo começar com Platão ou com Homero, saltando para a carta de Keats a Wodehouse, indo para a do Vidente do Rimbaud, indo para a do Pessoa ao Casais de Monteiros, para dizer que poesia é um lance do fora, do outro, do heterônimo, mas isso já seria uma aula, não uma oficina. Eu prefiro começar com vocês, seguindo vocês, indo atrás de vocês. Eu acho, na verdade, que a poesia está sempre começando, né? Assim, eu acho que a gente que mexe com poesia, a gente não sai do lugar do começo, né? Assim, seja porque acho que cada poema é um começo, né? Acho que depois que a gente faz um poema, a gente nunca sabe se vai fazer outro poema. Acho que o poema é algo, a princípio, impossível, né? Assim, diferente de alguma maneira do ensaio, por exemplo, que eu acho que eu tenho a sensação de que sempre vou fazer o ensaio que eu quero fazer, né? Assim, ainda que eu não saiba como ele é, nem saiba quando eu vou fazer. Mas a sensação é que, para o ensaio, o começo não é impossível, né? É só uma questão de um ajuste entre a dedicação, o estudo e o momento que o começo vai se dar. Mas ele vai se dar, entendeu? Enquanto que o poema, o começo parece que ele não vai se dar, né? Ele se dá completamente à nossa revelia. Não adianta você estudar, não adianta você ler, não adianta todo o preparo que a gente faz para que, de alguma maneira, quando esse algum começo venha, a gente tentar estar à altura dele, né? Não esse preparo não resulta na possibilidade de um controle sobre o começo. Então, o começo é sempre inesperado, sempre impossível de um poema. Eu lembro que teve uma vez o Caio, que já esteve aqui, né? O Caio Meira, grande poeta, grande amigo, escreveu sobre algum livro meu, que eu nem lembro qual era, e ele me chamou de poeta moribundo, porque eu sempre dizia para ele nas conversas nossas, quando acabava um livro, que eu tinha certeza que jamais escreveria nada mais, entendeu? E aí o Caio falou que eu era um poeta que estava sempre morrendo, né? Que estava sempre dizendo que estava morrendo, sempre morto. E acho que a sensação é essa mesmo, você está sempre morrendo para poder, em alguma hora, em algum grau, a sua revelia renascer num livro novo, entendeu? Assim, então, acho que essa questão do começo para a poesia, ela se coloca o tempo todo, né? Acho que obviamente tem um começo, que é a tua pergunta, tem um começo cronológico, digamos assim, biográfico, né? Que em algum momento a gente começa a escrever sem se dar muita conta disso. Quer dizer, no meu caso é como todo mundo, entendeu? Como todo mundo, era adolescente e que por algum motivo não tinha nenhuma relação com a literatura, nenhuma, nem relação com a poesia. Eu era um cara muito mais dos esportes do que da literatura ou da poesia. Mas por algum motivo comecei a escrever algumas coisas, sei lá por quê. E depois eu tive um diário, como todo adolescente tem, entendeu? Um diário, uau, aquele diário afetivo, né? Assim, onde a tua vida está lançada ali. E acho que foi no começo, quando passei para a filosofia, né? Quando eu fui fazer filosofia, que aí a coisa começou a ganhar uma consistência maior.
tanto no que diz respeito à poesia, quanto no que diz respeito à filosofia, quanto nesse interesse que, para mim, é um interesse só. Né? Acho que foi esse momento que algum começo, digamos assim, de uma importância um pouco maior, né? Começa a se realizar e que passa a perdurar na minha vida. Quer dizer, nesse momento é o momento que eu fui mudando muita coisa, mudava muito, experimentava muitas coisas. Minha vida era, num certo momento, uma grande experimentação. E a única coisa que não mudava a partir desse momento era a poesia, né? Assim, e a filosofia. Né? Assim, era a única coisa, tudo mudava, entendeu? Assim, mas o que persistia era isso. Então eu me dei conta de que era isso mesmo, entendeu? Assim, de que era isso que se colocava de modo que me demandava uma resposta afirmativa e o mais radical possível, né? E foi assim que foi se fazendo. Então, a dedicação à poesia, à filosofia, à teoria, à crítica, etc, etc, etc. Tolkien. Na faculdade, escutei que alguém, tempos atrás, teria dito: tudo é água. Quando o jet ski me reboca, largando-me no topo dessas ondas anteriormente começadas e não escolhidas por mim, máquina, mar e eu somos apenas um, a mesma entidade viva respirando uma ausência qualquer de limites. Sei que posso morrer a cada instante no improviso, que perdido no terror de uma mandíbula, que perdido no amor de uma mandíbula, sem saber de que lado está a cava, nem de que lado a crista, triturado dentro desta mastigação por uma avalanche de águas, uma onda pode me matar. Sei que a máquina, com o companheiro a acelerando em vão, igualmente imerso em bolhas, solavancos e espumas muito mais potentes do que ela, ainda pode falhar, não rebocando mais uma vez a minha vida, deixando-a espatifada em algum rochedo próximo ou num coral submerso, de modo que nada mais em mim se distinga, jorrando da onda. E quem tem força para matar é sempre muito perigoso. É tão assustador que acho mesmo que já morri algumas vezes num caldeirão de água espumante. Renasço a cada dia de dentro do caldo do esquecimento e da vala do sono. Surfar nem sempre é o mais difícil. O mais difícil é conseguir sobreviver. Este mar é o local em que homens e meninos se distinguem, em que homens recebem suas medidas sobre-humanas, em que homens eram menores do que ele até conseguirem surfá-lo. Não venham para cá se não puderem contar com seus próprios culhões e com algo mais. Não venham para cá se, pelados pelas ondas, não se garantirem, e mesmo assim não venham. Não venham para cá se não puderem morrer, se não puderem ser um com o mar, se não souberem que a prancha que me separa, mínima linha no abismo, quilhas e bordas em manobras, cortes, idas e vindas sulcando o muro infinito, é a mesma que me une ao sol de água, a prancha da coragem e da perícia que, usando a força para lidar com a força, me preserva num ínfimo já líquido de mim. Aqui é o único ambiente em que, nesta porrada animal, enquanto os homens se sentem horrorizados, eu, bicho marinho, me sinto em casa. Aqui é o limite entre o prazer, o êxtase e a morte. Mesmo com o barulho do motor da máquina marítima, do vento forte dificultando tudo ainda mais, da zona de impacto nos arrastando submersos na água gelada por quase 500 metros, do helicóptero que espreita com suas câmeras por cima, da prancha vibrando o seu impacto no estalo repetido contra a superfície aquática e no ritmo ofegante das batidas do coração, aqui é o lugar mais silencioso que existe. Escuto a circulação do sangue dos golfinhos, tubarões e gaivotas, o sistema nervoso das areias, horizontes e céu, a voz rudimentar de algas, ostras, conchas e ouriços. Por isso, volto sempre para cá, para essas ondas monstruosas
em cujos topos me sinto maior do que os penhascos que me espreitam por sobre as cidades e arranha-céus, sabendo que aqui o estilo não é nada senão um imposto a cada um pela necessidade da vida em seus extremos. Temo os 30 metros que me cobrem e o bafo que se estende por 100 metros, mas temo, muito mais, as coisas mesquinhas da vida. Essa relação com os esportes, você começou falando dos esportes, que quando você era mais jovem você tinha mais relação com os esportes. A gente tem alguns escritores que tem isso, né? O Bukowski com o boxe, o Fernando Sabino com a natação, né? Como é que é essa relação? Não, na verdade... Você tem alguma relação? Não, pois no meu caso, quando eu falei ali primeiro a coisa do esporte, é que era o contrário disso. Era assim, de alguma maneira, que eu era um cara muito mais ligado ao esporte. Ia ao Maracanã o tempo todo, adorava futebol, jogava tênis. A minha família é uma família de tenista. Meu pai foi tenista, não foi profissional, porque na época não havia tênis profissional, mas ele foi vice-campeão mundial universitário de dupla, foi campeão brasileiro de dupla em tênis muitas vezes. Então ele era um tenista sério. E eu nasci quase por 5 anos de idade, estava jogando tênis, né? E então o meu universo até a minha adolescência era um universo de esporte, futebol, que eu adorava ver, jogava pessimamente, mas adorava ver, e tênis que eu jogava campeonato, não sei o quê, né? Mas o que eu estou dizendo assim, é que exatamente o momento em que surge ali casualmente a filosofia na minha vida, que foi uma coisa inteiramente casual, inteiramente estranha e que mudou a minha vida radicalmente. Um dia eu fui fazer direito, né? Eu comecei fazendo direito. Meu pai é advogado, né? As coisas para garoto, essa coisa eu fui fazer. E quando eu fiz o vestibular, eu para ter um tempo de vagabundagem, na época você podia escolher, eu escolhi como primeira opção que a gente escolhia quando fazia o vestibular, passar para o segundo semestre, né? Para ficar 6 meses sem fazer nada. E aí eu passei para direito na UERJ e ia ficar 6 meses sem fazer nada. E aí o papai trabalhava num escritório, que é um escritório de direito que tinha 6 sócios, uma coisa assim. E um dos sócios falou: Mário, teu filho passou para direito, chamei ele para trabalhar com a gente, para estagiar com a gente. Eu fui. Eu louco, entendeu? Assim, eu queria ficar 6 meses de vagabundagem. E entrei no escritório de direito antes de começar a estudar, né? Assim, e foi para mim desesperante, foi desesperador aquele negócio. E fiquei trabalhando, não sei o quê, e aí num certo momento, não vou contar com muito detalhe, mas num certo momento eu atravessei uma porta de vidro, entendeu? E tomei 120 pontos, né? E é o momento em que eu saí do estágio, parei, foi a maneira que eu arrumei, eu acho, de interromper essa lida com o escritório. Mas começou a faculdade de Direito. Chegou agosto e comecei a fazer Direito. E aí um dia eu entro no quarto da minha irmã, e sei lá porquê, até hoje eu não sei, isso desses acasos da vida, e tiro um livro da estante. Minha irmã mais velha que eu, 4 anos, o que na ocasião fazia alguma diferença, né? Sei lá, 16, 17, e ela com 20, 21, ela já fazia faculdade. E eu tiro um livro da estante e pergunto: Deia, que livro é esse? Ela fala: é um livro de um filósofo alemão aí. Eu falei: porra, morrendo de medo, botei de volta, correndo na estante. Dias depois eu fui num show, numa faculdade no Rio, que é a Hélio Alonso, com um amigo que estudava lá, e eu vejo um cartaz, grupo de estudos sobre Assim Falou Zaratustra, com Rosângela Araújo. Aí eu chego em casa e falo: Dê, sabe aquele livro? Pô, tem uma mulher que está dando um curso. Aí a Denise falou: vai dizer que é a Rosângela. Eu falei: ela me deu aula na PUC, ela é incrível. E aí eu, ingênuo, fui fazer esse grupo de estudos, que duraria a princípio 1 ou 2 meses, acabou durando 6 meses. Começou na Hélio Alonso e depois acabou indo para o Parque Lage, para o Jardim Botânico. A gente se reuniu no Jardim Botânico, né? E a Rosângela, que era uma pessoa incrível, linda, né? Assim, ela dava um tipo de aula que era um tipo de aula muito dramática, no sentido bom da palavra, no sentido forte da palavra. E aquilo mexia muito com a minha vida, né? Essa confluência do Zaratustra com a Rosa, aquilo mudou minha vida completamente. Aí eu larguei tudo. Aí larguei direito, parei de jogar tênis, parei de ir ao Maracanã,
larguei os amigos, que eram os amigos de infância e de adolescência até então, né? Terminei o namoro que eu estava. Foi um momento de ruptura radical, entendeu? E falei, um momento de crise absoluta, obviamente. Imagina, 17, 18 anos, 18, 19 anos. Um momento de uma crise radical, em que eu falei, mas é isso que eu quero, entendeu? E aí é o momento em que entra a filosofia e que é o momento, como eu tinha dito antes, que a poesia também passa a ganhar mais espessura, né? Então, essa coisa do esporte, na verdade, aí rompeu, aí acabamos. Aí depois tem a coisa do boxe, né? Anos depois, eu tinha parado de dar aula na Gama Filho, e fiquei um ano escrevendo um livro, tinha juntado um dinheiro, aí fiquei um ano escrevendo o A Vida é Assim, eu disse, não, eu quero ficar só escrevendo. Aí o ano acabou, eu estava triste, escrevi o livro, mas não estava legal, não estava alegre, sabe assim, tinha alguma coisa ali que eu acreditei que fosse resolver essa vida escrevendo, mas não resolveu. Tinha uma coisa ali de uma, sei lá, sentia como uma falta de uma afirmatividade por algum outro lado, e estava desempregado. E nesse momento o Caio, de novo, o Caio, sempre o Caio, né? O Caio estava traduzindo, o Caio e a Ana Lessa tinham um grupo de tradução. Aí o Caio me chamou para participar desse grupo profissional, né? No grupo de tradução. E aí fiquei um tempo trabalhando com eles, né? Acordava cedo, como sempre acordei, traduzia pela manhã e de tarde ficava livre para ler, escrever, andar, fazer o que eu queria. E aí fui fazer boxe. Fazer aula de boxe numa academia do centro da cidade, decadente. E eu costumo dizer que assim, uns fazem boxe, os boxeadores, né, fazem boxe pelo excesso, né? Outros fazem de brincadeira pela falta, que era o meu caso, fazer exatamente porque não tinha nada a ver com aquilo, era mais a falta do que... Mas eu adorava aquele universo, né? A academia antiga, tinha um treinador que era maravilhoso, que era o seu Antônio, né? Uma figura adorável, que entendia o que eu estava fazendo ali, tomava muito cuidado comigo, né? Tomava muito cuidado, porque tem um perigo mesmo do boxe, está lidando com uma coisa que é uma... Existe uma agressividade mesmo em treino, mesmo em... Né? E eu não sou forte, nunca briguei, detesto brigar, qualquer coisa de briga acho um horror. Mas tem um charme qualquer no boxe, eu gostava. E fui ler o livro do Mailer, Norma Mailer, né, sobre a luta do Ali com o Foreman, que é uau, entendeu? Nesse momento eu fui ler e fui ver as lutas, rever. Estava muito empolgado com esse universo. E aí surgiram os prêmios do boxe, entendeu? E aí, um ano depois, 10 meses depois, eu passo para dar aula. Quer dizer, quando tem o concurso, eu saio do boxe para me dedicar ao concurso. E o surf, os poemas do surf foi o contrário, né? Eu fiz o poema sem fazer surf. Aí, quando eu fiz os poemas, achei que tinha uma dimensão ética, que eu deveria ir para o mar tentar pegar onda. Aí fiz algumas aulas, adorei também, adoraria ser surfista, né? Adoraria pegar aquelas ondas, aquelas ondas de 30 metros. Quem sabe numa próxima encarnação eu volte melhor, volte surfista. Não, é porque eu vejo, assim, eu faço essa pergunta, assim, você falou dos esportes, já vou assim correndo, porque eu vejo muita relação entre literatura e suor. Não, tem isso, né? Assim, tem essa coisa que eu acho que são dois lugares distintos, de uma radicalidade muito grande, né? Quando feito radicalmente mesmo, né? E não é à toa que essa conjunção já está na Ilíada, né? Ah, sim. Já está lá, quando o Patroclo morre, né? Assim, já está lá os jogos, entendeu? De alguma maneira, os jogos fúnebres, né? Já está lá os espólios, está lá colocado. Essa relação, Píndaro, já está desde o começo, né? Da poesia, tem uma relação intrínseca, né? Entre poesia e esporte, de alguma maneira, né?